Eu ando esquecendo de gravar, muitas vezes. Esquecendo de gravar. Deixa eu pegar o meu livro físico aqui. A gente podia começar só chegando um pouquinho, né? Então, a gente poderia. Deixa eu desativar o som de todo mundo. A gente poderia só se sentar da maneira mais confortável. Se dando conta do espaço onde você está, do lugar onde você está. E gentilmente traz atenção para a sua respiração. Nota o ar entrando e saindo, o abdômen expandindo e relaxando. E relaxa mais e mais a cada expiração. E agora, seguindo uma instrução do Norman Fischer, nota qualquer sensação física ao longo do corpo, que seja desconfortável ou desagradável. E tenta não ajustar o corpo. Tenta não fazer nada para que as sensações desapareçam. E nem para que elas sejam de algum outro jeito. Apenas toma consciência delas. Sem querer se livrar delas. Apenas nota, explora o que é essa sensação que você considera desagradável. Como ela é, de forma nua. Sente a sensação tátil puramente. Continua respirando e vê se ela muda com o tempo. Sem que você deseje transformar. Apenas nota. Explora a experiência como um todo. Forma como a mente classifica, rotula. Nota se surge ou não surge um impulso de querer se mexer, de querer modificar. Nota também a sensação em si, se ela muda com o tempo, se ela permanece exatamente igual. Só anota.
Agora localiza no corpo uma sensação agradável, confortável, uma região do corpo que esteja se sentindo bem. Talvez mais relaxada, talvez mais uma temperatura mais agradável, talvez mais fresca. E nota como você se relaciona com essa sensação. Se surge uma intenção, um desejo de que ela fique sempre assim, que ela se expanda, apenas nota. Que a gente se relaciona com sensações agradáveis. Nota também se ela muda com o tempo. Se ela fica mais ou menos agradável, neutra. E agora, por uns instantes, só relaxa, solta qualquer investigação. Deixa a mente apenas presente, relaxada, descansando por uns instantes na respiração, no momento presente. Só descansa por uns instantes. E se prepara para encerrar a prática. Se você puder abrir sua câmera para voltar para cá. Se você não puder, não tem problema. Então, essa é uma prática bem curtinha de aplicação da atenção plena aos sentimentos, classicamente, né? Satipatthana. Um dos satipathanas. Segundo. Primeiro é corpo, segundo é sentimento, terceiro é mente, quarto é fenômenos, ou seja, tudo, né? Então, é uma prática bem simples, que tem muito a ver com esse tema, obviamente que tem a ver, porque é uma prática que está no final do capítulo, um pouquinho, né? Deu uma mudadinha, assim, mas está no final do capítulo de paciência, né? Do nosso livro. E lembra que na semana passada a gente estava discutindo esse aspecto da paciência, que é como que a gente lida com adversidades, né? Ou com sensações desagradáveis, ou com experiências desagradáveis, que a primeira tendência que a gente tem é né? De querer se livrar daquilo, querer mudar, né? A gente é natural, obviamente natural, né? Que a gente queira se fazer alguma coisa com respeito às sensações desagradáveis, né? Então, primeiro impulso que a gente tem é se mexer, né? Se eu falo, eu fiquei observando muitas pessoas se mexerem assim na hora que eu falei, localiza uma sensação desagradável. Aí a gente dá uma mexidinha para ver se aquilo passa. Natural, né? Óbvio. Mas agora a gente está investigando como que a gente funciona, né, com as sensações desagradáveis. Claro que tem horas que dá uma mexidinha e resolve, beleza, né? Tem horas que não resolve. Uma mexidinha que resolva, né? E aí, como é que a gente faz? A gente... Será que teria outras maneiras de a gente lidar com as dores, com os desconfortos, né? Que fosse mais... coubesse mais sabedoria dentro, assim? Esse que é o ponto, né? A paciência tem essa pegada, assim, uma forma diferente de a gente lidar com o que nós chamamos de desconforto, ou o que nós classificamos como desagradável, né? Partindo desse lugar de seres humanos que somos também, obviamente, né? De querer se livrar do sofrimento
é se abraçar com a felicidade, né? É isso que nos move. É muito comovente, né? Ver que de fato esse jeito que o Dalai Lama começa todas as palestras dele, reparem, todas as palestras que o Dalai Lama dá. Ele fala exatamente isso. Todos os seres buscam se livrar do sofrimento, e perpetuar ou aumentar a felicidade, né? Isso parece muito óbvio, muito, e daí, né? E daí que é por isso que a gente se move na vida. Isso é o que nos move na vida. É melhor a gente tomar consciência disso, né? E ver se tem um outro jeito de a gente se mover na vida, que esteja além desse impulso de querer se livrar, querer fazer uma coisa que não tem como ser feita, né? Dentro do samsara, assim. Vai ter uma hora que a gente vai tentar escapar, não vai dar. E aí, como é que vai ser? A gente vai se afundar completamente? Como é que vai ser? Né? A gente está vivendo essa coisa da guerra, né? A gente está vendo essa coisa da guerra. Aí eu mandei uma mensagem no nosso grupo, né, falando dessa minha amiga Sofia, que está lá em Lviv, ela é ucraniana, ela podia ir embora, né? Ela podia simplesmente ir embora, porque ela é mulher, ela pode sair da Ucrânia, né? Tem um outro amigo ucraniano que não pode, está lá na fronteira com a família, só esperando o momento que eles vão ter que se separar, porque ele, praticante, vai precisar, talvez, ir para a guerra, literalmente mesmo, lutar, pegar em arma e tudo mais. Tomara que ele não precise fazer isso, mas pode ser, chega nesse ponto, né? E deixar a família sair do país, né? Mas a Sofia não, ela escolheu ficar lá para ajudar. Ela está indo além dos desconfortos, né? Não é só o desconforto de uma guerra, né, pessoal? Vamos combinar que é muito mais do que desconforto, né? Mas ela está indo além de tudo isso, porque ela acha que para ela a prioridade é ajudar as pessoas que estão ali, que estão querendo sair do país, ela está recolhendo recursos, né, que muitos aqui me ajudaram. Estou super agradecida, super comovida. Hoje eu vou entregar todo esse dinheiro para ela, né? Porque ontem era carnaval. Olha como as coisas são, né? Eu louca para transferir o dinheiro para ela, ontem era carnaval, eu não pude fazer isso. E hoje ainda é, né? Até a hora do almoço ainda é carnaval, não dá para transferir dinheiro, né? O banco está fechado. Mas é muito louco isso, né? Mas é disso que a gente está falando, né? Claro que essa situação da Sofia é uma situação extrema, né? Mas, mas como é que faz para ser bodhisattva? Se a gente ficar querendo fugir de todo o desconforto e ficar tentando sustentar todo o bem-estar, toda a felicidade, todo o conforto. Mas uma palavra mais interessante para a gente usar. Como é que a gente faz para sustentar todo o conforto? Para ser bodhisattva, querendo sustentar todo o conforto, né? Tem horas que isso vai se chocar, sabe? A gente vai precisar ir além do desejo de conforto e da aversão ao desconforto para podermos ser bodhisattvas verdadeiramente, né? Então aí entra a paciência. Esse é o papel da paciência, mais bonito que eu acho, né? É suportar, entre aspas, ou lançar luz, né? Sobre o que é esse desconforto, o que é essa urgência que a gente tem de se livrar do desconforto, dos pequenos. Shantideva fala que a gente devia treinar com pequenos para poder depois dar conta dos grandes, né? Aí a gente pensa, puta, mas será que eu não posso me coçar quando eu estiver fazendo prática? Claro que pode se coçar, mas você vai estar perdendo uma chance de lidar com um pequeno desconforto, né? De fortalecer esse músculo da paciência. Né, de entender esse músculo da paciência primeiro. Primeiro entender, né? A primeira coisa que a gente precisaria fazer era entender, era notar na gente mesmo, na nossa experiência. Olha só, quando eu tenho uma sensação física, tátil, por exemplo, que eu experiencio como desagradável, eu vou lá e boto um rótulo de desagradável. Não sei bem por quê, né? Mas talvez uma contração, uma tensão, que eu acho desconfortável. Eu vou lá e boto um rótulo de dor ou desconforto, né? E aí eu tenho um impulso de me mover ou de fazer alguma coisa para aquilo aliviar. E tudo isso é muito inconsciente, né? É como se fosse muito, muito natural a nossa mente reagir assim.
Só que cada vez que a gente reage, a gente sempre pode reagir, amores. Um ponto não é nunca não fazer, né? É toda a base do treinamento da mente, que a gente está falando de treinamento da mente aqui também, né? A base todo do treinamento da mente é uma escolha, né? A gente quer treinar determinadas qualidades. Aqui a gente está falando de paciência, a gente quer treinar a paciência. Então, eu posso continuar reagindo como eu sempre reagi? Claro que pode, sempre pode, né? Mas a proposta é que a gente entenda o que está acontecendo, né? A gente entenda que a nossa mente está o tempo inteiro preferindo o conforto ao desconforto. Pode parecer óbvio? Pode parecer óbvio, mas o que será que a gente já não fez na vida em nome disso, sem se dar conta? Né? Por medo, sei lá por quê, né? E o ponto é jogar a luz, sempre é jogar a luz. Não é mais do que mais do que agir por disciplina, né? Tipo, seguir, como a gente estava falando outro dia, né? Não existe um manual propriamente do Bodhisattva, né? Faça isso, não faça aquilo. Até existem códigos, vamos dizer assim. Mas o ponto não é esse, o ponto é gerar sabedoria, né? Com respeito a isso. A Débora falou assim, ó, você falou na última vez de tolerância. Quando a gente quer se livrar de sofrimento, isso seria, quando a gente quer se livrar do sofrimento, isso seria paciência ou tolerância? Eu não entendo bem a diferença, qual seria e qual o caminho certo. Então, acho que é tudo que a gente acabou de dizer, né? Quando a gente quer se livrar do sofrimento, a gente está agindo como seres sencientes, normal, né? Isso é o que a gente sempre fez, sempre vai fazer se a gente não olhar. Agora, o ponto da paciência é de lidar com os desconfortos, né? Com o sofrimento, de uma forma mais livre, vamos dizer assim, né? De uma forma mais livre. E é um treinamento, é uma escolha. Então, o caminho certo não é, a questão não é o caminho certo. A questão é o que a gente está se propondo a fazer, né? A gente se propõe a lidar com o sofrimento de uma forma mais livre ou não? Ou, né? Entendendo isso, assim, que hoje a gente está falando de coisas simples. Eu estou fazendo uma prática de meditação, estou com uma dor na lombar, por exemplo. Aí eu posso instintivamente mudar de posição, deitar, para aliviar a dor na lombar. E tudo bem, obviamente, né? Mas nós estamos falando de aprender a lidar com o desconforto de uma forma menos reativa. Isso que significa livre. Menos reativa, né? Que agora, o ponto é assim, agora tanto faz eu me mexer ou não me mexer, né? Mas será que se a gente não treinar essa liberdade frente aos desconfortos, será que a gente teria a mesma atitude que teve a minha amiga Sofia lá? Esse é o ponto, né? Quando a gente for chamado a agir como um bodhisattva, a gente vai dar conta? Ou não? Vocês me desculpem, eu estou usando uma condição extrema, obviamente, né? Mas é para exemplificar, para ver para onde que a gente está indo. Ou quando eu estiver, sei lá, na situação de cuidar de alguém, e esse cuidar de alguém representa um desconforto para mim temporário, porque isso também a gente costuma não lembrar, né? A gente costuma achar que a gente pensa que isso aqui está horrível, eu quero me livrar disso, como se aquilo fosse durar para sempre. Mas a impermanência está ali para o bem e para o mal, né? Também não dura para sempre, né? A, a coisa do desconforto, né? A gente poderia suportar, entre aspas, um desconforto momentâneo para cuidar de uma outra pessoa, né? Que a gente quer cuidar, né? Porque esse desconforto não vai durar para sempre. Então eu posso nesse momento dar conta de tudo isso, cuidar do outro que eu quero, que precisa mais do que eu, ou que eu posso cuidar, e depois lidar com os desconfortos que eu senti ali. Esse é o ponto, né? O papel da paciência requer muita coragem, requer coragem, com certeza. Mas elas são interligadas, né? Porque se a gente desenvolve a paciência, a gente tem mais coragem de lidar com as coisas, né? Porque a gente sabe, quando a gente ultrapassa um desafio, usando a qualidade como a paciência, a gente desenvolve mais coragem no fim, né? Porque a gente vê que dá, né? A gente sente que é possível. Mas tem uma coragem inicial, assim, que é a coragem do caminho do Bodhisattva mesmo. Que é isso que a gente está falando. Eu posso me mexer? Claro que eu posso me mexer. Mas eu quero treinar outra coisa, né?
Mas é esse o treinamento que a gente está. O treinamento do Bodhisattva é esse, né? E o que o Shantideva diz, o Shantideva ele escreveu o guia do caminho, o guia do modo de vida do Bodhisattva, né? Que parece que é um guia, mas é muito complicado o texto, né? Que é o... Aliás, pessoal, desculpa, eu acho que eu confundi vocês, porque eu estava meio confusa também. Semana passada eu falei como se os ensinamentos do Geshe Page fossem começar em março, mas não é abril. Então, desculpa se eu atrapalhei aí. Mas eu me imaginava que era março, estava tudo marcado março aqui na minha agenda, não sei de onde que eu tirei, mas é abril e maio, né? Então, o Geshe Page vai explicar o capítulo de paciência do Shantideva. É super complexo, não é uma coisa simples, né? Então, o título engana, o guia do modo de vida do Bodhisattva. Sim, encontrei agora, vou fazer tudo isso, vai dar tudo certo. Então, isso é super difícil. Mas o Shantideva fala disso, né? Que a gente treina com coisas simples. E não tem nada que a gente treine que não fique mais fácil, né? Então, a gente vai treinando com coisas simples, vai primeiro, assim, não é nem treinar, nem modificar, é o que a gente fez nessa prática, né? Não é nem treinar, nem modificar, é só observar como é que a gente funciona frente ao desconforto. Lembrando que cada vez que a gente se mexe na cadeira, é uma ação de autocompaixão, é uma atitude autocompassiva, na verdade. A gente está tentando se livrar do sofrimento, né? Muito natural. Mas a gente pode observar como isso é, né? Como isso acontece. O que vocês acham, amores? Faz sentido? Esse é o papel da paciência, encarar os desconfortos. Exatamente. E naquele texto que o Valério até me pediu, não sei se alguém mais quiser só me pedir o texto sobre lidando com a diversidade e felicidade, trazendo felicidade e diversidade para o caminho, o Dodrupchen fala que a primeira atitude é de não querer se livrar, né? Do desconforto, assim, logo que a gente dá de cara com ele, dá, tipo, dá as boas-vindas. Ah, muito obrigada, agora eu vou aprender alguma coisa aqui com você. Um pouco isso, né? Não querer se livrar. É o primeiro passo, né? Porque senão a gente vai continuar reagindo como a gente sempre reagiu, né? Mas é sempre assim, amores, o Dodrupchen, o Gyatso Rinpoche, nesse livro, né, Meditação, Transformação e Yoga dos Sonhos, ele fala que essa discussão toda de treinamento da mente não faz sentido para quem não é praticante. Que não é senso comum, né? Senso comum é, vamos ficar melhor, cada vez melhores em nos livrar do sofrimento e conseguir ser a felicidade, e isso é o que nós vamos fazer. É o que a gente aprende na escola, é o que a gente aprendeu na vida, né? Então, não é o senso comum. Treinamento da mente não é o senso comum. É o contrário, é meio que no sentido contrário, mas enxergando um benefício muito maior, não é por masoquismo, né? Não é por estupidez pura. Ah, deixa eu sofrer um pouco, que é muito mais legal sofrer do que não sofrer. Lógico que não, né? É para ultrapassar essa zona de arrebentação, vamos dizer assim, né? Do desconforto. Mas é claro que é um caminho de coragem, com certeza, né? Que tal? Tudo bem aí? Então vamos olhar mais um pedacinho do livro aqui. Então a gente está no comecinho desse capítulo, né, da perfeição da paciência, e a gente lê esse primeiro ponto. Vamos só ler esse último parágrafo, pegar o embalo e a gente segue. O Norman Fischer fala assim: é natural se afastar diante da dificuldade. Nós adquirimos esse hábito poderoso, honestamente, porque ninguém quer ir em direção à dor. Nós queremos ir para outro lugar, dar um tempo, pensar em outra coisa, nos livrarmos, se possível, né? Mas com a prática da paciência, nós treinamos fazer o oposto, nos voltar em direção da dificuldade e abraçá-la como uma aliada. Quer dizer, uma atitude absolutamente contrária ao senso comum, né? Contrária. Mas porque o senso comum não vai dar certo sempre, amores. Esse que é o ponto, né? Se o senso comum desse certo sempre, estava tudo bem, mas não vai. Né? Não dá. Então, estar com a dificuldade. Todos nós compreendemos que a vida vai, às vezes, ser difícil. Nós estamos conscientes das várias formas drásticas de sofrimento, como doença, morte, perda, desgraça, ruína financeira, relacionamentos acabados, vícios ou desespero. Em muitas comunidades, somando-se a tudo isso, existem formas diferentes, existem formas de sofrimento determinadas socialmente como guerra, violência, sexismo, racismo, homofobia, severa repressão política e pobreza esmagadora. Nossas vidas estão sujeitas a essas tristes e longas listas de dor.
Então, sim, nossas vidas são abundantes em sofrimento. Eu espero que nenhum dos leitores deste livro sejam vítimas das esmagadoras formas de sofrimento social e econômico que tantos seres humanos enfrentam. Mas mesmo o mais afortunado entre nós é tocado pelo sofrimento. Ninguém escapa da morte, da doença e da perda. Quase todo mundo tem alguém próximo que sofre por vícios, problemas graves de saúde, desgraças, questões financeiras, divórcio, doença mental, outros problemas sérios. O sofrimento básico não respeita a classe social. Para sermos capazes de praticar a paciência com essas formas sérias de sofrimento, nós temos que começar pequeno. Aquilo que eu estava dizendo, né, que a gente deu a fala. A perfeição da paciência funciona por familiaridade, como qualquer treinamento da mente. Lembra que uma das traduções, um dos sentidos da palavra meditação é familiarização. Então, a perfeição da paciência, qualquer tipo de perfeição, qualquer qualidade que a gente quer se desenvolver, a gente desenvolve por meio da familiarização. Nós começamos com alguma coisa que seja administrável, nos acostumamos, então vamos adiante para algo mais desafiador, compreendendo que nós não precisamos criar um sofrimento mais forte para praticar, não precisa. A gente pode pensar assim, agora então eu vou... Os lamas brincam com isso, né? Vocês não precisam sair atrás do sofrimento. Pode esperar que ele vai chegar. Aliás, ele já está por perto, né? Esses mais... Talvez para alguns de nós nem seja o caso, talvez tenha sofrimentos bem duros batendo na nossa porta nesse momento, né? Talvez não, talvez sejam coisas pequenas. Então, não se preocupe, não sai buscando sofrimento, que ele chega em algum momento, né? Mas a gente vai treinando com o que está na mão, né? Ele vai, ao final, vai chegar. É claro que a vida também é cheia de experiências felizes e neutras, claro, não é só, né? Tanto que na prática, essa que a gente fez agora, a gente não olhou só para as sensações desagradáveis, né? Aliás, uma das formas de lidar com dor crônica, com sensações desagradáveis no corpo, é se conectar às sensações agradáveis que também estão presentes no corpo, né? É uma forma de lidar, de equilibrar um pouco a experiência, né? Então, dependendo das circunstâncias, você pode ter principalmente experiências felizes ou neutras e não muitas difíceis ou terríveis, ou o contrário. Mas não importam suas circunstâncias, você terá algum grau de sofrimento todos os dias, porque é inerente ao nosso corpo e mente. O corpo irá experimentar desconforto e dor. A mente irá conhecer estresse e pressão. Até porque nós trabalhamos, nós funcionamos com base no contraste entre agradável e desagradável. Então, sempre que tiver alguma coisa agradável, vai ter uma desagradável, porque a gente trabalha, a gente classifica as experiências com base no contraste, né? Então, dificilmente a gente vai ter uma situação que está tudo perfeito. A gente sempre vai encontrar alguma coisa que não está para poder se localizar, né? Por meio do contraste. Então, vai ter sempre alguma coisa que não está. Então, dores de diversos tipos, aborrecimentos, raiva, frustração, depressão com alguma situação. Nós podemos nos sentir desrespeitados, diminuídos. Essas experiências permeiam os nossos dias. A abordagem comum a uma experiência ruim é lamentá-la. Nós dizemos, não posso acreditar que isso está acontecendo. E nós agimos como se não estivesse acontecendo. Nós nos recusamos a aceitar. Entramos numa discussão com a realidade, procuramos alguém a quem culpar, buscamos uma explicação, a gente quer dar um jeito naquilo, né? Geralmente não é tão difícil encontrar uma pessoa, pessoas, categoria de pessoas, ou talvez uma instituição a quem culpar. Ou nós podemos culpar nós mesmos, ou a realidade. Ontem teve eu acho que algumas pessoas, não sei se vocês viram, mas ontem teve às 1h da tarde, teve uma sessão de prática, de prece com o Tenzin Wangyal Rinpoche, né? E ele falou uma coisa super linda no final, era obviamente sobre a Ucrânia, né? Mas ele falou uma coisa super bonita, assim, que a gente deveria, que né, a gente que está querendo praticar, né, que está treinando para ser bodhisattva, né? Que a gente deveria não procurar culpados, né? Não procurar julgar nesse momento, assim. Porque foi a intolerância, a culpa, que criaram a guerra.
A própria, né, a guerra surge daí, né, de raiva, de intolerância, de discriminação, de todas essas coisas que a gente conhece. E não dá para esperar que a gente vai resolver ou que a gente vai melhorar a situação partindo de um mesmo lugar, né? Então, ele falou disso, de a gente abrir mão, né, dessa tendência de que a gente tem de apontar culpados e abrir o coração, por mais que a gente possa entender mais profundamente, né, o papel, vamos dizer, nesse caso, da OTAN, né, como a culpa toda que teve a OTAN, as coisas todas que a OTAN, propriamente, que a Europa fez para jogar os dois países nessa situação, né? E aí a gente pode falar, mas nada justifica atacar a Ucrânia, e vai, isso não tem fim, né? Mas eu vi um vídeo que eu gostei muito, assim, o cara falava, eu nem lembro o nome da pessoa, mas ele parece tanto um amigo meu que eu não consigo gravar o nome do pesquisador. Ele falava assim, culpar e tudo mais não adianta, mas entender a causalidade pode ser uma coisa interessante. Então, é uma outra coisa, a gente pode tentar entender as causalidades ali todas, né? Mas o mais importante nesse momento agudo de sofrimento, é a gente abrir o coração, não fechar, né? Para nenhum dos lados, na verdade. Porque tem gente sofrendo dos dois lados, né? Tem jovens pegando em arma dos dois lados. Isso é a coisa que mais me dói o coração, assim. Eu fico pensando no karma que é, pensando como budista, né? Clássica, assim, pensando assim, o karma que é criar uma situação em que você força as pessoas a pegarem armas. Isso é a coisa mais... Eu choro cada vez que eu penso nisso, sabe? Como que é absurdo, né? Você pegar uma pessoa que nem a gente, assim. A gente, não sei, mas a gente talvez em situações normais, a gente não pegaria numa arma para fazer coisa nenhuma, né? Talvez, não sei, né? Mas eu acho que a gente aqui não pegaria nem arma para fazer nada com ela. Mas imagina, eu estou vendo pessoas como nós, assim, sabe? Sendo forçadas a fazer isso. Isso é muito triste, né? Então a gente precisa abrir o nosso coração com amor, com compaixão e rezar e fazer o que a gente puder, né? Mas a gente tem uma... É super fácil a gente encontrar culpado, é super fácil. Geralmente isso não resolve muita coisa, né? Geralmente isso não ajuda. Então, ultrapassar isso é um ponto super importante sempre, né? Né? Sem fazer, não, todo mundo santo, vamos... Não tem santo nessa história, não tem ninguém santo nessa história, na verdade, né? Mas, apesar disso, as pessoas estão sofrendo, né? E o que a gente quer mesmo é que o sofrimento seja aliviado. E o Shantideva fala uma coisa super bonita, ele fala, sofrimento não tem dono. Eu acho essa frase tão impactante, assim. Sofrimento é sofrimento. Enquanto a humanidade sofrer, algum ser humano sofrer, a humanidade está sofrendo, nós estamos sofrendo. Não importa de que lado o sofrimento está, né? Enquanto existir sofrimento, nós todos estamos sofrendo. Cada vez o mundo dá mais... O Sansara dá mais chance de a gente entender que nós estamos todos interconectados. Pessoal, daqui a pouco o preço da gasolina vai lá para os quintos dos infernos, o preço das commodities todas vão lá para os quintos dos infernos, todo mundo vai pagar essa conta aqui no Brasil, né? Se é que não vai respingar algum outro tipo de consequência. Mas assim, nós estamos tão interconectados que não tem como mais, não tem como alguma coisa acontecer lá longe e não afetar todo mundo. Todo mundo é afetado, no nível grosseiro. Agora, imagina no nível sutil. Então, não tem como. A Covid deu na cara da gente mostrando isso, né? A interconexão de todo mundo. Como é que a gente pode achar que é de outro jeito, né? Então, pessoal, sofrimento não tem dono. Sofrimento é sofrimento. E o Bodhisattva, ele vai tentar aliviar o sofrimento onde ele estiver, da forma que estiver. E é para isso que a gente está treinando. Só para a gente se localizar. É para isso que a gente está treinando, né? Para poder ter cada vez mais habilidades de ajudar a aliviar o sofrimento. Não jogar mais gasolina na confusão, né? E não se esconder em casa, esperar tudo passar, né? Não, a gente está treinando para aliviar o sofrimento. Texto da Roshi, né?
precisava traduzir. Eu não quero nem olhar esse texto. Me dá uns 5 minutos de traduzir esse texto dela. Mas eu vi a fala dela no último... semana passada. A Débora está mandando no privado porque ela não quer atrapalhar, mas não atrapalha, viu, Débora? Porque na verdade, eu leio de qualquer jeito, né? Ela está dizendo que tem facilidade de perceber melhor as sensações ruins que boas. É por autocentramento, mas não é para você pegar como é que eu falo? Como é que eu brinco? Como é que chama? O chicote. E é por autocentramento, sim, que a gente nota mais as ameaças do que... Não, né? Mas isso vem de fábrica, viu, Débora? Segundo o Paul Ekman, ele, no trabalho dele, ele percebeu isso, que a gente vem de fábrica, de qualquer ser vivo, não ser humano só, qualquer ser vivo, enxergar mais ameaças onde não existem ameaças do que não enxergar onde existem. Então, isso é importante evolutivamente, né? Então, as sensações desagradáveis estão relacionadas a isso, né? A gente enxergar, por exemplo, uma dor que pode representar uma doença, e a gente pira, né, com isso, às vezes, né? Nossa, uns tempo atrás que eu estava com dor de cabeça, eu tinha certeza que eu estava com Covid. Eu não sei de onde que eu ia pegar, porque só se o vírus entrou pela janela, porque eu estou super isolada ainda, né? Quer dizer, claro que a gente tem sempre cada vez mais vai ter chance de se contaminar, mas eu tinha uma dor de cabeça que não passava e eu tinha certeza que era Covid. Então, mas isso, enxergar dor de cabeça como uma possibilidade de ter Covid é uma forma de me proteger de ameaças, né? Que nem estavam presentes, eu não estava com Covid, né? Mas era mais evolutivamente, isso é bem verdade agora também. Evolutivamente, para a espécie, é melhor eu achar que eu estava com Covid do que não achar. É melhor ter falso positivo do que falso negativo, né? Porque aí eu não boto as outras pessoas em risco, enfim. Mas só que isso pode virar um inferno na vida da gente, né? Isso, então, assim, é um item de fábrica, né? Dos seres vivos, mas a gente tem um cérebro muito desenvolvido justamente para poder olhar para isso de uma forma diferente dos animais, por exemplo, né? Ou, eu estou exagerando, mas assim, que eu quero dizer assim, que agora a gente tem uma condição de trazer sabedoria para essa reação automática, né? Para os nossos, a gente está em condição de trazer sabedoria para todos os nossos automatismos, por mais que eles sejam úteis ou tenham sido úteis, venham de fábrica, não importa, né? E talvez a gente continue fazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, eu não pirei propriamente assim com a história da dor de cabeça, né? Mas eu pensei, bom, pode ser, né? Então eu vou me afastar da minha mãe, da minha irmã, vou fazer exame e tal, né? Uma coisa razoável, né? Mas eu podia ter pirado. Então, o fato de a gente jogar luz no automatismo não significa que a gente vai fazer o contrário. Significa que a gente vai jogar luz. E se tiver sentido mesmo, eu vou fazer a mesma coisa que eu faria automaticamente. O ponto não é fazer de um jeito ou de outro, o ponto é ter consciência. Todo o nosso caminho, na verdade, é tomar consciência e escolher em vez de reagir, né? Esse que é o ponto sempre. Agora, Débora, é sempre autocentramento. É sempre por autocentramento. Mas que é o que nós estamos tentando jogar luz e reduzir o que a gente faz automaticamente por conta do autocentramento, né? Mas é sempre assim, todos os seres agem por autocentramento. Todos os seres. Porque todos os seres querem ser felizes, se tiver de sofrimento, só isso. Muito, muito natural, né? Só que agora a gente pode, né? Entender mais profundamente as coisas e ultrapassar um pouco a reatividade, né? Certo, Chuchu? Ninguém tá falando comigo, vocês sabem que eu vou falar até as 10h30 se bobear, né? Ainda mais lendo aqui livro, não sei o quê. Eu vou abrir até esse link que a Karine
postou, depois eu vou ver se eu consigo traduzir. Mas é isso, fofuras. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. O Norman Fischer. Então, a abordagem comum que a gente tem para uma experiência ruim é dizer, não posso acreditar que isso está acontecendo, a gente nega, né? A gente culpa nós mesmos, a realidade. Às vezes, atribuir culpa ajuda a consertar a situação, reverter a experiência ruim, ou ao menos prevenir que ela se repita. Claro que sim, né? Não atribuir, eu não diria que exatamente, sei lá, se eu tivesse que escrever isso que o Norman Fischer escreveu, eu não diria que atribuir culpa, né? Mas responsabilidade, acho que uma palavra melhor aqui. Porque a gente faz um esforço tão grande no budismo, né? De acabar com essa história de culpa, né? Ao mesmo tempo, sem jogar fora o bebê junto com a água da banheira, né? Então, a gente não quer cultivar culpa, mas a gente quer se responsabilizar pelas coisas, né? Então, assim, eu me arrependo. Então, pode parecer a mesma coisa que a gente está falando, né? Arrependimento e culpa, mas não são a mesma coisa. Quer dizer, do jeito que a gente está querendo olhar, né? Pode ser que, sei lá, no senso comum, arrependimento e culpa pareçam sendo a mesma coisa, mas aqui não é. Se arrepender de alguma ação que nós mesmos consideramos não virtuosa, ou negativa, ou destrutiva, o que quer que seja, reconhecer isso e ter o desejo de não fazer aquilo de novo, isso é arrependimento. Isso é muito legal. É super importante ter discernimento, né? Aquilo não... E, assim, no Dharma ainda tem uma coisa mais bonita que eu acho ainda, né? E que eu acredito, assim. Essa ação, ela foi negativa porque ela vai contra o que o meu próprio coração quer, né? O meu coração de praticante, de bodhisattva, de ser humano, do que quer que seja, quer ser feliz, quer ajudar as pessoas a serem felizes, quer se conectar, né? E quando eu faço alguma coisa que vai contra esse desejo do meu coração, então eu me arrependo. E eu faço o voto de não fazer mais aquilo, porque não é o que eu quero, não é o que eu desejo, né? É claro que esse desejo, ele pode ser autocentrado, né? Como estava dizendo a Débora, e vai ser muitas vezes, né? Mas a ideia é que a gente vá lapidando esses desejos com mais e mais ética, né? Com mais e mais senso ético, incluindo os seres, incluindo o planeta, incluindo o tempo, os seres no tempo, né? Eu estava vendo esse último reporte do clima, né? Que as crianças, as pessoas que estiverem vivas daqui a 100 anos, daqui 80 anos, não 100 anos, é que eu já fiz a conta do meu sobrinho. As pessoas que estiverem vivas daqui a 80 anos, elas vão passar por crises muito graves de água, de seca, de grandes desgraças naturais, né? Então, a ética, ela enxerga o tempo também, né? Não é só uma ação neste momento. Ela precisa enxergar o tempo, ela precisa enxergar como é que aquilo vai se desenvolver, né? Não é só momentâneo, assim, no sentido de, o que está acontecendo agora. Então, a culpa é uma coisa que a gente quer se livrar, o arrependimento não. Porque o arrependimento vai afiando alinhando a nossa ação com a ética, né? Então, às vezes, atribui culpa ou responsabilidade. Ajuda a consertar a situação, reverter a experiência ruim, ou pelo menos prevenir que se repita, né? Se alguém rouba minha identidade, esvazia minha conta bancária, eu posso tomar atitudes para impedi-lo, né? Se eu me sinto mal porque um colega de trabalho está me desrespeitando, eu posso me posicionar e deixar claro que esse tratamento não está certo. Não diria nem que posso, eu devo, né? E a gente pode pensar assim, a gente pode fazer isso, né? Então, por exemplo, um colega de trabalho nos desrespeita. Eu posso ir lá tirar satisfação com a pessoa por raiva, por orgulho, por várias razões. E tá tudo bem, né? Porque faz parte do nosso repertório assim emocional, mas eu posso também ir cada vez mais pensando que se eu fizer isso, eu estou impedindo que aquilo se repita. Então, eu estou protegendo a pessoa e muitas outras pessoas, a própria pessoa e muitas outras que poderiam ser vítimas dessa pessoa, né? Isso é compaixão. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa compaixão irada que a gente chama, né? Porque ela fácil vira pernada.
né? Pernada revestida de Dharma, o que eu acho pior do que pernada, simplesmente, sabe? É pior, eu sempre acho pior a gente fazer alguma coisa embrulhada para presente, né? Embrulhada com os textos das sadanas do Buda, né? Do que fazer as coisas e falar, fiz porque eu sou uma idiota mesmo, eu fiz porque eu estava com raiva e acabou, né? A coisa mais triste é ver alguém fazendo isso, fazendo alguma coisa que estava com raiva e falar que estava fazendo por compaixão irada. Não estava, né? Não estava. Tem que tomar muito cuidado. Mas é bom a gente trazer essas possibilidades, né? Eu vou, sei lá, eu vou retaliar uma ação porque eu quero proteger as pessoas. Isso pode ser também... porque tem uma palavra que eu sempre esqueço. Não é válido, não é autêntico, é legítimo. Essa palavra eu sempre escrevi aqui, deixar em algum lugar. Pode ser legítimo mesmo, né? Eu tenho realmente essa motivação. Eu vou parar esse cara. Eu vou trancar esse cara numa cadeia para ele não poder mais fazer mal para ninguém. É possível que seja verdade, né? Talvez seja a única saída. Mas precisa de sabedoria, né? Para isso ser de verdade, assim, né? Então, às vezes, atribuir a culpa, consertar a situação, reverter. Se alguém rouba minha carteira, se um colega me desrespeita, talvez meu colega pare. Se eu sou vítima de discriminação racial ou de gênero, entender a dinâmica social vai me dar forças e apontar um caminho a seguir. Então, sim, quando for possível atribuir culpa com o propósito de tomar uma atitude, nós fazemos. Eu trocaria essa palavra culpa em todos esses casos aqui por responsabilidade. Porque eu também não quero que o outro fique se matando de culpa, né? Mas muitas vezes, talvez na maioria das vezes, culpar não ajuda. A pessoa ofensora não vai mudar. O veredito da corte não será anulado. O diagnóstico médico é esse, o divórcio é final. Quando você insiste na culpa, no desânimo, na obsessão com a injustiça do ocorrido, você está adicionando dano ao dano, tornando uma situação ruim ainda pior, atirando uma segunda flecha na ferida feita pela flecha, como o Buda uma vez colocou. É a segunda flecha, né? Da culpa. Em nós ou no outro, né? Então, continua assim, mesmo se você tiver uma boa razão, vai corroer o seu ponto de vista e há o risco de você se tornar uma pessoa amarga. Quando o que aconteceu não pode ser alterado, não há escolha senão se voltar em direção à experiência difícil, qualquer que seja, e se ocupar dela. Como Shantideva sucintamente disse, se há solução, qual é o ponto de ficar chateado? Se não há solução a ser encontrada, qual é o ponto de ficar chateado? Isso aqui parece muito simples, né? Parece muito simplista. O Shantideva, na verdade, se tiver alguma coisa para ser feita, vai lá e faz. Você não precisa ficar se preocupando. Você vai lá e resolve. Se não tiver nada para fazer, para que você vai se preocupar? Era essa a fala do Shantideva. Parece muito simplista, né? Mas poderia, assim, economizar um sofrimento para nós mesmos, né? Porque não é que a gente fica se ruminando? Então, o Shantideva é muito pragmático nesse sentido. Se tiver alguma coisa para fazer, vai lá e faz. Se não tiver, não se preocupa mais. Né? Parece muito simples. Pero não é fácil. É simples, mas é fácil, né? Mas é uma sabedoria incrível que tem aí, né? Porque senão, amores, a gente esgota os nossos recursos, sabe? A gente pode... Quanto que a gente não se desgastou nas eleições passadas e quanto que a gente não vai se desgastar nas eleições futuras, né? Eu fiz o voto de não me desgastar. Eu fiz um grande voto de não me desgastar. Né? Porque, na última eu sofri demais. Então, não quero passar por isso de novo, porque não adiantou nada, literalmente. Não adiantou nada, né? No meu caso. Então, não adiantou nada. Então, como é que eu posso ser mais inteligente dessa próxima vez, né? Então, minimamente, não me desgastando, né? Porque aí falta energia para todo o resto. Assim, a gente fica tão tomada pela frustração, né? Pela impotência que a gente sente, né? O que a gente pode fazer nessas situações super complicadas que não nos drena? O que a gente pode fazer? Como que a gente pode agir como bodhisattvas em situações desse tipo? Né?
como agora, sei lá, na guerra, vai minha amiga lá, Sofia, deixa eu falar de novo dela. Sei lá, pessoas que estão, né? Só a Sofia, né? A Sofia é uma das pessoas inúmeras que estão ali ajudando, né? O Tenzing ontem falou, eu chorei, não, é a coisa mais desgraceira que pode acontecer para uma tradutora, ela ser chorona. É uma desgraça, porque você tem que traduzir e não dá. Eu não consigo, eu preciso aprender a falar e chorar ao mesmo tempo, né? Porque ontem o Rinpoche falou assim que eles abriram, eles têm um centro de retiro na Polônia, né? Da sanga do Tenzing Wangyal. E eles abriram o centro de retiro para receber refugiado. Pensa se eu conseguir falar isso direito. Não consegui, comecei a chorar na hora ali, né? Na hora que ele falou isso. Super lindo, né? Então, pode parecer bonito, viu, cara? Mas é desgraceira para mim, porque eu fico tentando engolir a lágrima e aí funciona menos ainda, porque não dá menos ainda, né? Aí tem que dar uma esperada, dar uma choradinha, aí volto para falar. Mas é super bonito abrir o centro de retiros, né? Seria aqui em São Paulo, será aqui no Brasil, o Lama Santa tem abrir todos os centros de Viamão, Alto Paraíso, Dharmata, para receber refugiado. Coisa mais bonita do mundo, isso. Eu mandei uma mensagem para o Lama Santa, ele falou, ai, que necessário, que emocionante, é muito emocionante, muito comovente ver isso, né? Muito comovente. Então, se é isso que é possível fazer, pessoal, é isso que a gente vai fazer, né? É abrir a nossa casa, como é que fala? Abrir o nosso coração, né? Metaforicamente, seria abrir a nossa casa, abrir o nosso centro de retiro, né? Talvez seja isso que a gente tem de melhor para fazer. E muitas coisas que a gente faz por frustração, por incômodo, né? Isso só drena a nossa energia. E a gente não pode se dar esse luxo. Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho uma energia infinita. Ela acaba uma hora. Tem uma hora que eu quero ficar chorando na cama, sabe? Já me aconteceu várias vezes. Eu não quero fazer nada, quero ficar chorando na cama. Ficar o dia inteiro chorando na cama. Pronto. É isso que eu consigo fazer, porque eu já, né, deixei toda a minha energia ir pelo ralo, na verdade. Então, como é que a gente pode fazer isso, né, amores? Esse é o desafio que está posto. Vamos, deixa eu marcar aqui onde nós estamos, deixa eu ver. Só vamos terminar só esse... não, a gente já terminou. Vou parar aqui no Shantideva, para a gente continuar semana que vem. Vocês não querem protestar, vocês não querem falar nada, mesmo assim? Bom, minha caixa está desligada, mas agora se eu quiser falar. A Maristela estava ouvindo a tradução, né? Ontem eu fiz uma mágica. Ontem eu fiz o seguinte nesse negócio do Tenzing Wangyal. Eu abri um Zoom, eu compartilhei a tela do Facebook Live e transmiti no YouTube do Ligue Mincha. Ontem foi ninja, assim, foi um negócio transmitindo para o outro. Foi maluco. Deu certo. Pior que deu certo. Tá bom, Ivone. Beijo, querida. Então, vamos só encerrar nossa prática. A gente podia... deixar tudo que a gente conversou, que a gente leu, que a gente pensou, que a gente percebeu. Deixar tudo isso assentar no nosso coração. Junto com o desejo de que tudo isso possa se traduzir, se transformar em compaixão. Por todos, por nós, pelos todos os seres. Os que a gente gosta e os que a gente não gosta. Os que são agradáveis e os que são desagradáveis. Que a nossa compaixão possa ir além das nossas preferências. São sempre estreitas. Comparado ao olhar de um bodhisattva, as nossas preferências são sempre estreitas. Que a gente possa ir além delas. A gente poderia só encerrar enviando todo o nosso amor, toda a nossa alegria, toda a nossa estabilidade, tudo que a gente tem de bom para as pessoas que estão sofrendo nesse momento, em todos os lugares, em Petrópolis, né? Que praticamente desapareceu do noticiário.
mas na Ucrânia, na Rússia, no Iêmen, na Síria, todos os campos de refugiados, todos os lugares, todos os seres. A gente possa dar um grande abraço de amor em todos os seres. Tá bom, queridas e queridos. Temos 2 Ivones agora mesmo, Ivone. Querida. Então, meus bens, um beijo para vocês. Boa quarta-feira de cinzas para vocês. Beijo, Gê. Beijo, obrigada. Obrigada, Gê. Beijo Muito a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito grata.